Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Esse é o canal Filosofia Empírica. Vamos aqui refletir em mais um assunto. E dentro do mesmo tema do vídeo passado, hoje eu quero falar do comunismo. O comunismo e seu real sentido. Então é disso que eu quero falar hoje. Qual é a visão que você tem do comunismo? Qual é o real sentido que você vê no comunismo? É preciso que nós possamos analisar alguma coisa friamente, não tomando partido, não tomando lado, para que possamos analisar a coisa na realidade do que ela é. Então é disso que nós queremos tratar hoje, falar dessa questão, mas antes eu queria pedir a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. É muito importante que você curta esse vídeo, porque você estará conosco, estará nos ajudando, fortalecendo o nosso trabalho e assim participando dessa jornada. Faça isso, é muito simples, muito rápido, não tem custo nenhum para você e vamos estar juntos aqui. Deixe seus comentários, é importante que você comente, compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas e vamos juntos, vamos lá. Bom, o comunismo e o seu real sentido. A palavra comunismo tem sua origem no latim communis, que tem a ideia de coisa comum. Então, o comunismo quer dizer isso, é uma coisa comum, comum a todos. Essa é a ideia principal. Muitos têm um conceito errôneo do comunismo, até um preconceito, mas sua essência não traduz esse conceito como verdadeiro. Então, muitos têm um conceito muito preconceituoso contra o comunismo, mas na realidade não é bem assim. Não é isso que se trata. Existem as defesas de um lado e de outro, portanto, cada um que defende o seu lado, mas o comunismo não é isso que realmente falam. Eu acho diferente, tá bom? O capitalista não aceita essa ideia por não aceitar a igualdade entre a sociedade. E assim busca impor seus conceitos, muitas vezes desumanos. Então, uma das coisas principais que o capitalismo luta contra o comunismo é a questão não achar interessante que todos sejam iguais, que tenham o mesmo direito, que exista uma sociedade igualitária. Eles querem o poder, querem controlar o lucro, o ganho, e assim não aceita dividir bens. A realidade é essa. O capitalista cada dia busca mais ganho, e não interessa o que vai acontecer, ele quer buscar o ganho. Portanto, é preciso que entendamos assim a questão do comunismo. Comunismo. Vamos lá, comunismo. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica fundamentada em uma sociedade igualitária, sem nenhum tipo de divisão social ou classe. Então, o comunismo tem esse pensamento principal. Que a sociedade seja igualitária, não tenha distorções, como existe o capitalismo. O capitalismo é uma distorção tremenda. Um ganha muito e o outro é escravo para produzir. É isso que acontece com o capitalismo. Não tem outra ideia, não tem outro pensamento. A realidade é essa. O capitalismo ele busca escravizar para ter ganhos, para ter lucros, e o proletariado vai simplesmente dar seu sangue, dar sua vida por aquilo ali e ganhar um mísero salário, porque esse é o pensamento do capitalista. E, portanto, a visão do comunismo é totalmente diferente, pelo menos eu penso assim, tá certo? Outra coisa, oh meu Deus, vamos aqui. Como é que se diz? Pode se referir também ao comunismo, o conceito de comunismo primitivo, desenvolvido pela arqueologia em um período pré-histórico dos seres humanos, que os seres humanos eram organizados de forma igualitária dentro das primeiras sociedades. Então, o comunismo é uma ideologia política, social e econômica fundamentada em uma sociedade igualitária
sem nenhum tipo de divisão social ou classe. Pode também se referir também ao conceito de comunismo, aquilo que aquele comunismo primitivo desenvolvido pela arqueologia em um período pré-histórico. Os seres humanos eram organizados de forma igualitária dentro das primeiras sociedades. Então, o povo ele era dividido de maneira igualitária. Não existia essa distorção capitalista, não existia essa distorção dentro da sociedade. O que não deve se misturar é o conceito ateísta de Marx, com a sua preocupação de desigualdade social, onde a burguesia escraviza o proletariado. Então, nós não podemos aqui misturar a questão ateísta de Marx, se ele não acreditava em Deus, mas pelo menos o conceito que ele tinha é interessante se estudar. E vamos saber dividir as coisas. Não vamos agora querer incriminar todo um processo por causa de uma situação que é clara, mas que não é a razão para você incriminar a outra. O ateísmo existia sim, mas dentro do conceito de Marx, ele tinha a visão de uma sociedade igualitária, ele queria uma sociedade igualitária. E é preciso entender que ele buscava isso e queria isso na sociedade. Então, não tem nada a ver com a questão ateísta dele, incriminar a questão do comunismo. Se incrimina o comunismo por falta de humanidade mesmo. São pessoas que querem o ganho fácil, querem escravizar as pessoas, querem escravizar o proletariado e assim busca de qualquer maneira adquirir bens, acumular fortunas. Marx identificou a marcante desigualdade e a exploração de uma classe detentora dos meios da produção. Então, a burguesia era detentora do poder, do dinheiro, e ali começa a escravizar aqueles que só têm mão de obra para oferecer. E com isso é criminalizado o comunismo. Na verdade, nós vamos olhar o comunismo na essência, na sua raiz, ele tem uma coisa correta, que é buscar igualdade das pessoas. É buscar a sociedade igualitária, onde todo tem seu direito, onde tem direito, não pode ser assim, só um lado, buscar acumular riqueza, seja como for, pisando, matando, oprimindo, para acumular riquezas, muitas vezes desonestas, e por isso vamos condenar o comunismo, condenar o bem comum. Vamos ter um pouquinho essa questão do comunismo, porque é um título hoje que é muito pejorativo. Na realidade, o comunismo é viver em comum um com o outro. O comunismo é isso, é viver em comunidade, viver em comum. Para você viver em comunidade, você precisa viver em comum com os outros. Viver o mesmo pensamento, a mesma ideologia. Isso é que tem que acontecer, tá certo? Então, o capitalismo busca acumular riquezas de maneira errada, de maneira errônea, de maneira desonesta até. O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórica baseada na luta de classe. Então, Marx ele começa a estudar esse conceito e denomina como o materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórico baseado na luta de classe. Então, a classe precisa lutar, porque o capitalismo não quer dar espaço. E muitas vezes é necessário que lutemos por isso, que a classe trabalhadora, laborial, lute pelos seus direitos, porque senão daqui a pouco trabalha de graça, vai trabalhar de graça. Você vê governos aí que passou querendo tirar todos os direitos do trabalhador e colocando toda a autoridade no empregador, no capitalista, para fazer com a sua mão de obra o que bem quiser, tirando todos os direitos. Então, é perigoso isso,
E eu digo que se nós não soubermos lidar, na realidade os dois lados vão se tornar, como é que se diz, ditador. E é preciso que tenhamos uma visão horizontal da coisa, onde todos são beneficiados. Aí será bem melhor para cada um de nós. Então vamos ser mais verdadeiros, inclusive os cristãos, que em muitos casos usam de maneira desumana arrancar dos seus irmãos tudo, até seu sangue. Então, o próprio cristão, ele tem um conceito de que é um conceito capitalista. Inclusive, eu acho estranho que alguns se acham ricos e têm um pequeno comércio, um pequeno meio de vida, e quer tirar o sangue daquele seu irmão, porque o irmão tem que ficar calado, tem que aceitar. E ele vai tirar ali tudo do seu irmão para poder acumular seus bens. E vive o cristianismo mentiroso na realidade. Uma das coisas mais horrendas, com raríssimas exceções, é a exploração dos ditos cristãos em relação aos seus irmãos. Então, uma das coisas mais horrendas que acontece é esse sistema capitalista, onde os cristãos tentam arrancar dos seus irmãos tudo que pode, dando condições precárias, desumanas e anticristãs, porque querem adquirir lucros. Isso não é bom para ninguém, portanto pensemos assim e possamos buscar uma orientação melhor dentro dessa questão do comunismo, porque o comunismo é viver em comunhão numa sociedade igualitária. Esse é o pensamento que nós temos aqui no canal Filosofia Empírica de Newton Santos.